Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas ao nosso trabalho com língua portuguesa. E para esta aula eu queria selecionar, conversar, combinar com você aí que nós vamos explorar, ou vamos começar a explorar uma sistematização que faz parte da organização daquilo que nós dizemos ou daquilo que nós escrevemos. Essa organização, obviamente, tem a ver com aquela parte da gramática, pessoal, que se refere à sintaxe, ou seja, de fato, aí de maneira mais ampla, a ordem em que as coisas estão dispostas em cada frase, em cada período, em cada parágrafo, enfim, o ordenamento do aparecimento de cada classe gramatical para que possa se fazer entender de maneira sintática, ok? Então, lembrando lá as nossas passagens aí relacionadas aos estudos na sua divisão ampla aí da gramática, né? Morfologia, sintaxe e semântica. Nós estamos no âmbito agora, nessa aula, da ordem das coisas, ou seja, da sintaxe, tá bem? Então, vem para cá, vamos ter algumas curiosidades aí, algumas coisas que podem nos pegar como dúvida relacionadas a isso, e daí nós vamos discutir um pouquinho sobre como isso é solicitado também, principalmente nos processos seletivos, nos vestibulares, no Enem, né? Para a gente ter uma percepção aí de qual é o objetivo desse entendimento sintático dos períodos de um texto, tá bom? Então, olha só comigo, diz assim. Aqui nós estamos na introdução à sintaxe, então, introdução aos termos essenciais. Bom, quais seriam os chamados termos essenciais de uma oração, pessoal? São sujeito e predicado, né? Opa, aqui, sujeito e predicado. Aí a minha pergunta é, claro, para a gente nortear essa aula, essa conversa que nós vamos ter, precisa de mais alguma coisa além de sujeito e predicado? Bom, em termos gerais, gente, em termos de comunicação dura e realizada, não precisa mesmo, né? Sujeito e predicado e pronto. No entanto, a composição desses termos ou a agregação de outros, que a gente vai ver aí como termos integrantes, termos acessórios, faz com que nós tenhamos nuances significativas de mudança de enunciação. Né? Como assim, professora? Quer dizer, eu dizer que o gato correu é uma coisa. Eu dizer que o gato bonito correu rapidamente é outra, né? Então, a inserção de termos que são acessórios ou integrantes para além de sujeito e predicado faz com que nós tenhamos alterações aí efetivas do que estamos dizendo, né? E das especificidades daquilo que estamos dizendo. Já já a gente vai tornar mais palpável isso, né? A gente vai tornar um pouquinho mais concreto esse elemento, ok? Vamos lá? Fazendo então uma pequena revisão, uma revitalização de conceitos para a gente conversar a respeito, é necessário, né? Primeiro, aí, de repente, pessoal, aparece lá um poema, vamos supor, né? E como os poemas também têm possibilidades de realização de linguagem feita por licença poética, quer dizer, há alterações aí possíveis de concordância, morfológicas, sintáticas, no mais das vezes, que são licenciadas justamente por se tratar de um texto poético, né? Não é um texto informativo ou em prosa ou que pretenda ser avaliado. Então, ele tem essa licença para usar termos de maneira mais, vamos dizer assim, flexível, né? Agora, por vezes, gente, vem um poema e ainda assim se busca, ou vem uma questão que busca fazer com que o estudante procure termos dentro de algum verso do poema. Por exemplo, tem um poema em que há um verso que diz isso aqui, ó. Anoitecia silenciosamente. E aí a minha pergunta, há algum sujeito por aí? Nós podemos dizer que existe algum sujeito aqui? Olha, pessoal, como se trata, e daí a gente vê nos verbos, né, relacionados ao tipo de fenômeno retratado, como se trata do verbo anoitecer, nós não temos sujeito aí, tá? Então, é uma oração sem sujeito. E o silenciosamente se refere, lembrem-se, olha só, isso aqui morfologicamente é terminação de quê? De advérbio, ok?
Então, é um advérbio de modo. Silenciosamente é a maneira como anoitecia. Portanto, não temos sujeito, né? E ainda assim temos um enunciado completo, temos um enunciado que satisfaz o interesse do leitor sobre aquela maneira de anoitecer, não é verdade? Então, é preciso tomar muito cuidado com as definições aí, gente, nessas relações, né? Mas vamos falar um pouquinho de sujeito e predicado, então, que a norma gramatical brasileira classifica como termos essenciais. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, vem para cá, diz assim, ó. De acordo com a norma gramatical brasileira, a NGB, gente, é ela, então, por exemplo, quando se diz assim, mas também tem muito acento, né? Tem muita regra de concordância, tem muito isso, tem muito aquilo. É a NGB, a norma gramatical brasileira, que estabelece, é a partir dela, com base nela, que vão se constituir todas as gramáticas possíveis que visam, gente, a regência aí das regras, né, das conduções com a língua materna, tá? Então diz assim lá, os termos da oração classificam-se em essenciais, integrantes e acessórios. Então é isso que eu disse a vocês que nós íamos combinar de conversar, né? Nesta aula, por exemplo, nós vamos falar dos essenciais, sujeito e verbo, ok? Sujeito e verbo, olha lá eu. Sujeito e predicado, tá bom? Então olha lá. O professor Matoso Câmara diz que muitos teóricos consideram o sujeito um elemento essencial à oração. Acham que o predicado é sempre atribuído a um ser ou a um conjunto deles. No entanto, hoje considera-se a possibilidade de ausência de sujeito um ponto de partida do que se comunica o predicado. Os termos considerados essenciais são o sujeito e o predicado. Vejam, eu acabei de conversar com vocês, né? Dizendo assim, olha, essa oração está completa, tem sentido completo, né? No entanto, ela não tem sujeito, anoitecia silenciosamente. E esse é o ponto que ainda na primeira metade do século XX, o professor Joaquim Matoso Câmara, que teorizou muito sobre língua portuguesa, deu aula na UFRJ, né, um catedrático muito conhecido e reconhecido ao longo do século XX sobre língua portuguesa, vai trabalhar com isso, dizendo, pera lá, a gente chama de sujeito e predicado termos essenciais, mas o fato de não existir sujeito deve dizer muito sobre aquela frase, né? Então, esse é o ponto de partida também para reflexão, gente. Dizer, sujeito e predicado são termos essenciais, mas não quer dizer que uma frase que não tem sujeito esteja incompleta, ok? Então, cuidado bem especial. Gente, aí nós vamos conversar um pouquinho, assim, rapidamente, sobre essa revisão necessária, né? Que tipos de sujeito a gente tem, que tipos de predicado, como é que funcionam, porque senão a gente fica meio perdido até dizer, tá, mas estamos falando de sujeito e predicado e onde é que isso aparece, né? Então vamos lá. Por exemplo, gente, nós temos sujeitos simples e compostos em contraponto aí, né? Um sujeito simples é aquele que apresenta um único núcleo. Não importa que esse núcleo esteja no plural, gente, ou que ele identifique aí, né, traga a mensagem de ser um grupo. Por exemplo, quando eu falo turma, olha só, eu tenho a identificação aí de um grupo, né? É um conjunto de sujeitos. No entanto, é só uma palavrinha que é núcleo do meu sujeito. Então, a turma foi embora. É sujeito simples. Se eu tivesse assim, já vamos tendo dúvidas, que é bom, né? Vai lá, as turmas já foram embora. Que tal, gente? Aí vai dizer, não, prof, tem sujeito composto agora porque turma está no plural, né? Nada disso, gente. Olha aqui, sujeito simples, continua sendo simples porque, embora seja pluralíssima a função dessa palavra, ela é um núcleo só, é uma palavra só que faz o núcleo desse sujeito. Então, continua sendo simples, tá? Fica atento a esse tipo de situação, porque é bem possível que apareçam questões que façam jus a essa dúvida que a gente poderia ter, tá bom? Dá uma olhada lá. Quando é que vai ser composto, gente? Então, claro, quando tem mais de um núcleo, né? Olha só, eu tenho aqui as uvas, os morangos
os mamões. Ah, agora sim, eu tenho 1, 2, 3 núcleos, não é isso? Ok. Como é que eu percebo que eles são núcleos? Olha só, uma das características, gente, bem legais para a gente perceber isso, é que há artigo diante deles, né? Então, todos eles estão no mesmo patamar, todos eles são sujeito dessa oração, né? Então, todos eles estão maduros demais, tá? Se está dizendo que eles estão maduros demais. Então, nós temos 3 núcleos, portanto, um sujeito composto. Vejam, não importa o plural, gente, desses núcleos, tá? Eu poderia ter assim, ó, a uva, o morango e o mamão, ok? E ainda assim seria sujeito composto, por conta de haver mais de um núcleo. Então, tomem bem cuidado. Não tem a ver com plural e singular, tá? Mas tem a ver com a quantidade de núcleos que estão aí. Beleza? Combinado? Então tá bom. Segue lá comigo. Ó, quando é que o sujeito vai ser indeterminado? Olha que interessante, gente. E bacana porque a gente vai vendo alguns macetes para revelar, inclusive, outras funções sintáticas, outras situações em que a gente pode se sentir meio desamparado às vezes, né? Então, dá uma olhada comigo, o que é que nós vamos ter aí quando diz assim, ó, o verbo aparece na terceira pessoa do plural. Esconderam os brinquedos no porão. Então, é um sujeito que existe, mas a gente não consegue identificar, né? A gente sabe que foi alguém, ou foram várias pessoas, né? Então, é um eles aqui, tá? Que está subentendido. Mas como está na terceira pessoa do plural, o que nós chamamos de sujeito indeterminado, ok? Também, na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, tá? Olha só, precisa-se de Papai Noel. Eu sei que tem alguém que precisa, mas eu não identifico essa pessoa, tá? Não tem objeto direto nesse caso. Por quê? Porque precisa-se de quê, né? Então, é um objeto indireto, Papai Noel. E daí, pessoal, queria que vocês fizessem aquele macetinho de voz ativa, voz passiva, para reconhecer que este se empregado aqui não pode ser marca de passiva sintética, né? Ele precisa ser visto assim, como ele está aqui, como uma marca de indeterminação do sujeito, tá? Ele não é passiva sintética, ok? Então, vai lá, ó. Precisa-se de Papai Noel. Vamos fazer a tentativa de transformação para voz passiva analítica? Me acompanha. Para fazer a tentativa de voz passiva analítica, eu tenho que transformar o verbo num particípio, né? Então, eu tenho que usar precisado. Opa! Então, vamos lá. Eu teria que dizer assim, Papai Noel é precisado, tá? Isso seria uma transformação para voz passiva. O que vai acontecer no momento em que eu fizer isso? Papai Noel é precisado, tentando transformar para voz passiva analítica. Pessoal, vai acontecer que eu vou perceber aqui que não posso fazer essa transformação, que não é voz passiva essa indicação do ser, né? Por quê? Porque para poder fazer essa transformação, eu tenho que manter o sentido, né? Eu precisava manter o sentido. E a gente consegue fazer essa transformação quando há objeto direto. Quando o Papai Noel seria objeto direto e não indireto, gente, tá? Então, olha só, se eu digo Papai Noel é precisado, eu estou mudando completamente a natureza, a característica e a informação desse enunciado. Não é mais que tem alguém que precisa de um Papai Noel, mas que tem um Papai Noel pobre, necessitado, coitado, né? Então, vejam, está mudando completamente o sentido. Então, não é voz passiva, pessoal. É, sim, uma marca de indeterminação do sujeito. Tomem esse cuidado, tá? Então, olha, cuidado bem especial. Às vezes dá para confundir, né? Diz, mas eu também não consigo identificar quem é o sujeito. Dá uma olhada com a prof, ó. Quando o sujeito de uma oração é um pronome substantivo indefinido, como, por exemplo, alguém, né? Ou ninguém, há apenas indeterminação psicológica e não gramatical, tá? Como assim indeterminação psicológica, prof? Ora, eu não sei quem é, mas gramaticalmente eu tenho uma palavra que ocupa esse espaço,
tá? Então, tomem esse cuidado mesmo. Gramaticalmente, eu tenho uma palavra para ocupar esse espaço. Diferentemente de, olha lá, por exemplo, esconderam os brinquedos no porão, né? Eu não tenho uma palavra que ocupa esse espaço, tá? Aqui nós temos quando falamos alguém chamava, alguém pedia socorro, olha só, tem uma palavra que ocupa esse espaço, portanto, é um sujeito simples que está aqui, ó, tá? Sujeito simples, ok? Aqui também, sujeito simples, tá? Tem um ninguém, que é a palavrinha que ocupa esse espaço, beleza? Agora dá uma olhada, ó. Oração sem sujeito ou com sujeito inexistente. Que oração é essa? São aquelas que têm verbos impessoais. Talvez, pessoal, o primeiro verbo impessoal que vem à nossa mente quando nós falamos disso é o verbo haver. E não poderia ser diferente, porque de fato ele é a grande marca, né, dos verbos impessoais. Agora, em português, em língua portuguesa, aqueles que indicam fenômenos da natureza também. Tá bom? Esses também, ok? Agora, dá uma olhada quando eu tenho, por exemplo, um sujeito agente de oração na voz passiva. Como eu tenho isso? Vai lá, vamos falar um pouquinho disso aqui, ó. Paulo provocou a briga. Vamos falar, isso aqui é uma frase completinha, né, gente? Ó, sujeito, verbo, objeto. E é um objeto direto, né? Provocou é um VTD, verbo transitivo direto, porque provocou o quê? Né? É a pergunta que se faz. A briga. Não tem preposição para engatá-lo ao seu complemento, então, objeto direto, né? Belezinha, gente. Paulo provocou a briga, tá certinho. Agora, queria que vocês tomassem um cuidado bem especial quando nós falamos disso, principalmente, gente, porque nós temos uma ordem direta aqui, né? Paulo provocou a briga. Agora, vejam o seguinte, a briga foi provocada por Paulo. Isso aqui é voz passiva, né? Isso aqui é voz passiva analítica. Tá? Então, tomar um cuidado bem especial. Porque eu tenho o quê? A briga, que é o que foi provocada, daí eu tenho um verbo aqui no particípio, né? E o Paulo, que é o agente, ou seja, ele é um sujeito que é agente na oração da voz passiva, tá? A criança machucou-se, dá uma olhada, ó, mais um uso do se, né? Pode ser marca de indeterminação do sujeito, pode ser marcador de voz passiva sintética, e olha só, aqui é um marcador, gente, de voz reflexiva. Como assim voz reflexiva? O sujeito realiza a ação em si mesmo, é ele mesmo que sofre a ação, tá? Por exemplo, ó, a criança machuca quem? A si mesma, ok? Então, a criança machucou-se. E esse se está ocupando aqui o espaço de um objeto direto, ok? Machucou quem machuca, machuca alguém. Objeto direto. Tudo bem? Segue lá, gente. Vamos chegar no predicado aqui, que é importante falar bastante dele também, né? Os predicados podem ser de 3 tipos, né? Então, talvez dê menos imbróglio até para a gente entender quando é um predicado de um jeito ou de outro do que quando é um sujeito de um jeito ou de outro, né? Dá uma olhada lá. Diz assim, verbal, Carolina fala muito, veja. Carolina é o sujeito, falar é o verbo intransitivo, Carolina fala, pronto. E o muito é o advérbio de intensidade, quanto ela fala, né? Então, verbal é uma ação, isso aqui, e tá ok, tá? Nominal, Clarissa é boa dançarina, queridos, tomar um cuidado bem especial. Quando eu vou ter verbo predicado nominal? Quando eu tenho verbos de ligação, tá? E não de ação, ok? Então, o verbo ser e o verbo estar são os campeões de uso de verbo de ligação, né? E tem um predicado verbo nominal. Quando eu junto os dois, veja só. O diretor, que é meu sujeito aqui, né? Diretor, sujeito, fez o quê? Nomeou, ação, tá? Júlia. Nomeou Júlia, mas Júlia era o quê? Era, tá? Eu posso pôr aí o verbo de ligação no meio para entender bem isso.
primeira bailarina. Então, ele nomeou Júlia e Júlia era a primeira bailarina. Eu tenho um predicado verbo nominal, que indica uma ação e uma situação, um estado, né? Uma descrição, é um verbo considerado descritivo, ok? Muito bem. Agora, olha só, queria lembrar, né, gente, disso aqui, para falar um pouquinho dos verbos, tá? Então, olha que interessante aqui. A gente vai ter os intransitivos, como eu usei aqui atrás, ó, o verbo falar, tá? Por exemplo, ele não precisa de complemento. Os transitivos diretos, que não têm preposição para serem ligados com os seus complementos. Os indiretos, com preposição. E os diretos e indiretos, que vão ter o quê? 2 complementos, tá? Então, apresentam 2 complementos, tá? Um direto com preposição e um indireto sem preposição. Beleza? É isso aí que acontece, gente, ok? Sigamos, pois. Olha lá. Veja que interessante aqui, uma propaganda, tá? Vou falar aqui dela, como é que aparece aqui, ó. Como manter seu marido de boca fechada na hora da novela? Revista Imprensa, Propaganda e Negócios. Verbo transitivo direto, né? Manter, ok? Objeto direto. Manter quem? Seu marido. Objeto direto, tá? De boca fechada. O que é isso aqui? Predicativo do objeto, né? Então, vejam, eu tenho aqui aquilo que eu chamaria de... É um termo que não é essencial da oração, mas que faz toda a diferença aí para saber quem é, né? Esse ponto de partida aí do tipo de predicado, tá? Então, de boca fechada é o predicativo do objeto. Na hora da novela é um adjunto adverbial de tempo, né, gente? De quando que isso acontece, tá? Agora, dá uma olhada comigo numa questão aqui bacana para a gente pensar nas partes, gente, que compõem aí os enunciados, ó. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho da aula? Ó, quando vem um verso, por exemplo, de canção ou de poema, hein? Como é que a gente lida com isso? Olha só. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Uma música que fez muito sucesso nos anos 90 dos Titãs, né? Podemos afirmar que os termos comida, diversão e arte, nesse trecho, exercem sintaticamente a função de quê? Olha só, comida, diversão e arte. Os 3 juntos aqui. Complementos nominais, sujeito composto, objeto indireto, objeto direto ou aposto. Vamos ver, gente. Olha, qual é a frase na ordem direta? A gente quer comida, diversão e arte, tá? Essa é a frase na ordem direta. Vamos lá. Quer é o verbo, né? Vou para ele, tá aqui, ó, verbo. Quem quer, quer alguma coisa, então ele é um VTD, não é isso? Ok. A gente já vi que é o sujeito, não é isso? Ah, a gente quer. Quer, então eu tenho uma pergunta que é o quê, né? Se é verbo transitivo direto, a pergunta é o quê? Comida, diversão e arte. Objeto direto, tá aí, matamos a charada, ok? Gente, para fazer análise sintática simples, a gente só precisa ter paciência, ter cuidado e paciência com a lógica que a língua nos apresenta, tá? É tarefa simples, mas tem que ter um cuidado especial e treinar bastante, tá bom? Vai lá, ó. Abelha precursora. Vamos falar um pouquinho desse trecho aqui, que diz assim, ó. John Alpert, americano de Nova York, é o precursor do formato abelha. Já foi premiado com 8 prêmios Emmy para documentários que produziu. Foi taxista e fez muitos bicos até montar sua produtora de vídeo, no início da década de 70. Fez trabalhos independentes para a TV pública americana e outras redes como a HBO. Esteve em várias partes do mundo cobrindo guerras como a do Irã e Iraque para a rede NBC e os conflitos no Afeganistão, em Angola e na Nicarágua, quando dominada pelos sandinistas. Foi o primeiro americano a entrar no Camboja depois da Guerra do Vietnã e também o primeiro não cubano que entrevistou Fidel Castro depois da Revolução Cubana.
é fundador da DCTV, uma firma independente de produção para TV, imprensa. Bem, o que nós vamos ter aí, gente? Olha, uma percepção de que aquilo que eu disse, ó, dos verbos de ligação como verbos de descrição, de caracterização, né? Perceberam? São verbos, ó, ele é o precursor, tá vendo? Já foi premiado, né? Então, a gente tem uma série de verbos aí usados para caracterizar o sujeito. Verbos de descrição, ou seja, verbos de ligação, beleza? Vamos ver uma questão Enem a respeito do tema, gente? Então, vai lá, vamos ver, junto comigo, ó, diz assim, gripado. Penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743, maiúscula aqui, tá? A epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito, dois vocábulos virais, o italiano influenza e o francês grippe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Ora, é tão fácil, né, gente, a gente compartilhar dessa informação aqui e concordando com ela, né, dizendo todo mundo que já teve uma gripe sabe como ela é devastadora, como ela derruba a gente, né, dizer, olha, tem a ver mesmo, ela se gruda na gente e derruba, né? Então, vai lá. Para entender o trecho como uma unidade de sentido, olha só, ou seja, como um texto de fato, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro, pelo uso da elipse. Olha, gente, pelo uso da elipse, ou seja, quando a gente vai falar em sujeito elíptico ou oculto, é isso que a gente vai dizer, né? Ele pode ser chamado de elíptico ou oculto, tá, gente? Então, veja lá. O fragmento do texto em que há a coesão por elipse do sujeito, ou seja, que ele está escondido, mas a gente reconhece ele aí, vai lá. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Vejam, vai dizer, a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Tem sujeito ou não? Tem, né? É a palavra gripe, então ela está explícita aqui. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. O que a gente tem aqui é só uma inversão, né? Então, a epidemia de gripe partiu da Itália. O sujeito está aqui também. O primeiro era um termo derivado do latim medieval que significava, tenho sim. O primeiro é o sujeito aqui, o que é o sujeito aqui, né? O segundo era apenas a forma nominal do verbo. O segundo também é meu sujeito aqui. Agora dá uma olhada. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Vamos ver? Esse se, será que é uma partícula indeterminante do sujeito? Ou será que é um elemento aí que eu tenho de análise sintática para voz passiva? Vamos ver. Supõe-se que fizesse referência. Supõe-se, eu tenho uma indeterminação do sujeito, ele está escondido aí mesmo, tá? Mais ainda, gente, fizesse referência, olhem com a prof aqui, quem fizesse referência é esse o ponto aqui, ó, que eu tenho um sujeito elíptico, tá? Ele está em outra parte do texto, ok? E não nesse pedacinho. Quem fizesse referência, o nome gripper, o verbo gripper, tá? Que está em outro pedaço do texto, por isso ele é elíptico, oculto, beleza? Muito bem, gente. Então, dá uma olhadinha, deixei aqui uma anotação para você, ó. É o fragmento da opção E que exemplifica a coesão textual pela elipse do sujeito. A forma verbal fizesse tem seu sujeito oculto, fazendo referência ao vocábulo viral gripe, que significa agarrar. Caso o fragmento fosse reescrito com o sujeito explícito, teríamos: supõe-se que o vocábulo gripe fizesse referência. Tá vendo? É o vocábulo gripe que é o sujeito
oculto, elíptico neste trecho, ok? Muito bem, pessoal. Bons estudos, bom trabalho aí. Já já nos vemos. Curte, comenta, conversa conosco. Já nos vemos em outra aula. Tchau, tchau.